Boa noite a todos que já estavam aqui. Tinha algumas pessoas já aguardando e eu estava sem som. Então, muito bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria ter vocês aqui. Hoje vamos falar sobre honorários, o assunto que tem dúvidas, geram polêmicas. Hoje mesmo eu recebi tantas perguntas e eu vou aqui ao longo da aula respondendo as perguntas que chegaram, tá? Então já prepara papel, caneta para você poder anotar. Vou aqui passar códigos, artigos do Código de Processo Civil, vou passar aqui resoluções, vou passar valores de tabelas de honorários. Então seria importante que vocês tivessem papel e caneta para anotar. Vai 2 minutinhos aí, busca, corre, se prepara aí para a gente poder começar. Bora lá então? Vamos falar hoje sobre honorários. O que é honorários, Regiane? Como cobrar honorários? Explica sobre isso daí, porque hoje chegaram muitas dúvidas e eu percebi que há uma certa dificuldade no entendimento desses honorários, especialmente na cobrança de honorários periciais. Não só nos periciais, mas como também o assistente social autônomo, que precisa fazer uma proposta de honorário, que precisa cobrar pelos teus serviços, e às vezes fica uma certa dificuldade. Então, hoje a gente vai falar sobre isso daqui, depois a gente vai responder dúvidas também, as dúvidas que eu recebi no Instagram, que eu recebi no Telegram, eu já acrescentei aqui no meio da aula, então fique atento, porque a sua pergunta será respondida aqui nessa aula, tá bom? Oi, Gede, tá bom da Serra, tudo bem? Oi, Fafá. Vamos lá, então olha só. Honorários. O que é honorários? Honorário, gente, é o conceito ou é a expressão que é usada para se referir à remuneração, ao pagamento que profissionais liberais autônomos recebem pela prestação do seu serviço. O honorário é diferente de salário, né? Eu recebi uma dúvida, a pessoa falou assim, Regiane, eu já trabalho, sou concursada, tenho salário de tanto mensal, mas eu quero saber como que eu cobro os meus honorários aqui no meu serviço. Então, gente, olha, tem uma diferença. Se você já trabalha e você tem uma renda mensal fixa, este é o teu salário. Não há como cobrar honorários ali dentro daquela instituição onde você já trabalha, tá? Você pode cobrar honorários fora deste ambiente de trabalho, prestando serviços como autônomo, como assistente técnico, como perito e fazendo trabalhos de forma autônoma, prestando serviço e você vai cobrar pela sua hora técnica. Então, honorário é diferente de salário. Quem já tem salário fixo, mensal, carteira assinada, ali um trabalho que é formal, você já tem a remuneração pelo seu trabalho, que é o seu salário. Então, ali não há como você cobrar honorários, tá? Honorários, ele é específico para aquele que presta serviço de forma autônoma, que não é de maneira formal, com carteira registrada, tudo bem? Tô dando assim esse exemplo bem simples para ficar o mais claro possível, tá? Oi, Elaine, tudo bem? São Luís do Maranhão, tudo bem, Gisilene? Teresina no Piauí, gente, que legal, tem pessoas de todos os estados aqui, é uma alegria, viu? Obrigada, Gê. Ela tá dizendo que as aulas são fantásticas. Obrigada, viu? Então, gente, olha só, o que acontece? Há profissionais que trabalham de forma autônoma, que não tem vínculo empregatício, não tem um trabalho formal ali com carteira assinada, registrado certinho, que tem o seu salário mensal. Não. Existem profissionais que trabalham de forma autônoma, prestam serviços de forma autônoma e aí recebe pela hora trabalhada. Você deve conhecer muitos profissionais que trabalham de forma autônoma e aí eles cobram pela hora trabalhada ou eles cobram pelo dia trabalhado. Assim a gente vai estabelecer agora a respeito dos honorários. Por exemplo, honorários periciais são valores devidos aos peritos que trabalham de forma autônoma. Então, os peritos sociais é um dos trabalhos do assistente social autônomo, por exemplo. A gente trabalha de forma autônoma, presta serviço para a justiça estadual ou federal, a gente não tem vínculo empregatício com o judiciário, a gente presta o nosso serviço, a gente vende a nossa hora técnica e aí a gente recebe honorários periciais, que é o valor devido pelo nosso trabalho. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão conseguindo compreender?
O assistente técnico, por exemplo, que é aquele assistente social que pode ser contratado por uma das partes ali do processo para ele prestar suporte, auxílio, para ele acompanhar aquele trabalho, para ele analisar tudo aquilo que está sendo feito naquele processo, fazer um parecer técnico a partir de uma visita, de uma entrevista. Ele vai estudar o processo, ele vai fazer todo o trabalho, assim como o perito. Mas o perito é nomeado pelo juiz e vai receber os honorários periciais do judiciário. Já o assistente técnico, ele é contratado pela parte e ele vai receber os seus honorários da parte que o contratou. Tudo bem até aqui? Estão conseguindo compreender? Fala aí, gente. Oi, Cirlei Paraná, tudo bem? Boa noite. Atenta na live, hein, Ana Clara? Muito bem, obrigada, viu? Oi, Gleide, obrigada. Vocês estão conseguindo compreender até agora o que são honorários, que é diferente de salário, quem que recebe honorários, porque a gente vai falar como cobrar honorários. Antes, porém, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho aqui uma chamadinha especial para vocês que me acompanham no Instagram e no YouTube. Olha só. Hoje eu vou presentear 2 pessoas, uma do Instagram e uma do YouTube, com o meu livro e o das minhas colegas aqui, Serviço Social, Histórias de Vidas que Inspiram. Tem que ficar até o final, obviamente, porque ao final eu vou fazer uma pergunta no Instagram e eu vou fazer uma pergunta no YouTube. A primeira resposta que chegar aqui para nós, o suporte vai estar ali de olho, a primeira resposta correta que chegar vai ganhar o livro Serviço Social, Histórias de Vidas que Inspiram. Meu e de mais 40 colegas aqui, tá? Contam nossas histórias. Então, bora lá, vamos continuar. Tudo bem? Vocês estão conseguindo aprender? Aí, Zilka, muito bem. Vocês querem? Tem que ficar até o final. Vou fazer no final, vou fazer uma pergunta para cada lugar aqui, tá bom? Um para o Instagram e um para o YouTube. Então, vamos seguindo, gente. Falamos sobre honorários, diferença de honorário e salário, quem pode receber os honorários e por quê. E agora vamos falar como se faz, por exemplo, uma proposta de honorário. Quando você vai ser contratada, por exemplo, como assistente técnico, você precisa apresentar para aquela pessoa que te contratou uma proposta de honorário. Ou seja, quanto você vai cobrar pelo serviço que você precisa fazer. Tá? Não só na parte que o contratou ali como assistente técnico, como tantos outros trabalhos que a gente pode prestar como assistente social autônomo, tá bom? E aí, olha só, como que você vai fazer essa proposta de honorário? Para você estipular, por exemplo, o valor, não vou falar nem o preço, eu vou falar o valor, porque o nosso trabalho tem muito valor, então a gente precisa colocar valor naquilo que a gente faz no nosso trabalho. Então, como que você pode fazer? Você pode listar as suas atividades, aquilo que você vai precisar desenvolver para chegar àquele trabalho. Vamos supor, vamos aos exemplos que eu acho que é mais fácil. Hoje alguém até me perguntou, professora, quanto que se cobra para fazer um parecer social? Elas estão aqui, que eu sei. Quanto que pode cobrar para fazer um parecer social? Para fazer um parecer social, não é simplesmente eu chegar aqui e escrever parecer social e escrever um parecer. Não é. Para eu chegar a um parecer social, a escrever um parecer social, minimamente eu tenho que ter estudado um processo ou aquilo com que eu vou trabalhar. Eu tenho que ter feito pelo menos uma entrevista, uma visita. Vamos supor, tá, gente? Isso aqui é o mínimo. Não tem como eu fazer um parecer social se eu não tiver conhecimento do assunto. Se eu não souber do que se trata. Para que fim é aquele parecer social? Então, assim, minimamente você vai utilizar outros instrumentos técnicos do serviço social para você chegar na produção de um parecer, tudo bem? Vocês concordam com isso? Concordam? Oi, olha, de Rondônia, Osasco, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, vocês compreendem que para vocês desenvolverem um trabalho, para vocês fazerem, por exemplo, um relatório, você precisa minimamente conhecer algum assunto a que se trata aquilo ali. Para que fim é aquilo ali? Então, minimamente, você vai ter que utilizar outros instrumentos também. E aí, você pode fazer uma lista. Por exemplo, eu vou precisar
fazer uma entrevista. Vamos supor que você vai gastar 1 hora na entrevista. Entrevista social com fulano de tal, 1 hora. Trajeto até a residência, trajeto ida e volta, vamos supor que deu 1 hora. Que mais? A visita, a entrevista, o trajeto do carro, aquilo que você vai fazer para estudar, a produção do seu relatório ou a produção do seu parecer social. Isso tudo você vai colocando em quantidade de horas que você vai gastar para fazer. Às vezes você vai gastar mais de 1 hora para fazer um relatório. Às vezes você vai fazer um relatório mais rápido, mas vamos supor que você vai colocando por hora. E aí, como que você vai cobrar isso? O Cefes, hoje eu enviei para várias pessoas este link do Cefes, que tem uma tabela de honorários. Ou seja, o Cefes, gente, ele já sabe do trabalho autônomo, ele sabe da necessidade que nós temos de precificar o nosso trabalho. Então, ele disponibiliza uma tabela para a gente se basear nessa tabela. E aí, quando você for procurar, aí você coloca lá a tabela de honorários do Cefes. Pode pôr no Google, tabela de honorários do Cefes. Vai aparecer essa tabela que eu vou falar para vocês aqui. Todo mês de setembro ela altera o valor, tá? Hoje, a hora técnica do assistente social graduado, aquele que tem só a graduação, é assistente social, ele vai vender 1 hora do trabalho dele, ele pode cobrar R$ 171 pela hora técnica. R$ 171. Vocês sabiam disso, gente? Oi, Cristina, Alcobaça, Bahia. Que bom, Norma. Ela disse que os meus vídeos estão ajudando muito. Eu gasto muitas horas elaborando meus laudos e reviso tudo. Exatamente, a gente gasta bem mais de 1 hora. Quando eu faço, eu não peticiono no mesmo dia, eu já deixo para olhar no outro dia, porque você vai ter um outro olhar, você vai ver coisas diferentes ali. Então, eu gosto de fazer num dia, às vezes 2, deixo ele ali, olho no outro dia, pesquiso mais coisa, leio mais. Eu acho bem interessante também esse cuidado aqui, que a gente gasta tempo, tá? Não é coisa rápida não, viu, gente? Então, olha só, tem gente falando que não sabia disso. Ontem me falaram mesmo que não tinha ideia disso daqui, não sabia da tabela. Aí eu fiz uma enquete no meu Instagram. Eu falei, quem conhece a tabela de honorários do Cefes? Muita gente colocou que não conhecia. Foi isso mesmo, isso que motivou a minha aula de hoje. Mais de 60%, 67% das pessoas que responderam a minha enquete disseram que não conhecia essa tabela do Cefes. E aí foi isso que motivou a aula, exatamente. Olha só, a Fafá também está falando que não sabia. Olha só, então, continuando aqui na tabela. Aos graduados, valor pela hora, 171,02. Aqueles que têm pós-graduação, aqueles que têm uma especialização, por exemplo, no meu caso, eu sou assistente social graduada, mas eu tenho 2 pós, mas a pós aqui em serviço social, eu tenho pós em perícia social, então eu tenho uma especialidade, eu sou especialista, eu posso cobrar pela minha hora técnica R$ 192,08. Quem é mestre pode cobrar R$ 241,82. E quem são os doutores em serviço social pode cobrar até não. Esse valor é o mínimo, tá, gente? Você tem que se basear nele para cima, nada dele para baixo, pelo amor de Deus. É desse valor para cima. Então, os doutores podem cobrar R$ 273,66 a hora. Deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante para você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. Se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você para clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!